Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Arthur e hoje eu vim fazer com vocês um exercício sobre funções quadráticas. Então, vamos começar lendo o enunciado do exercício. O diretor de uma orquestra percebeu que, com ingresso a R$ 9,00 em média, 300 pessoas assistem aos concertos e que, para cada redução de R$ 1 no preço dos ingressos, o público aumenta de 100 espectadores. Qual deve ser o preço para que a receita seja máxima? Bom, nesse enunciado a gente percebe que existem três coisas importantes, ou três quantidades, né? Então, o primeiro é o preço, depois é o número de pessoas que assistem aos concertos, ou a média, né, do número de pessoas, e por fim, a receita. Então, eu fiz uma coluna para cada uma dessas coisas, e aí agora a gente vai detalhar as informações mais pertinentes para a resolução desse exercício. Então, a primeira coisa é que com o ingresso a R$ 9,00, então o preço dele, a gente tem em média 300 pessoas assistindo aos concertos, ok? Então, com o ingresso a R$ 9,00, a gente tem 300 pessoas, ok? Então, essas são as duas primeiras coisas importantes que a gente tem aqui. Então, a gente coloca aqui o preço de R$ 9,00 e aí corresponde a 300 pessoas. A gente tem aí 300 pessoas em média assistindo aos concertos. Então, a receita vai ser o produto dessas duas coisas, né? Então, 9 vezes 300. Claro que a gente poderia fazer 9 vezes 300 e me dar o resultado disso, mas acho que para a resolução do nosso exercício é mais interessante a gente deixar o produto indicado. Prosseguindo a leitura do enunciado, a gente sabe que para cada redução, então grava bem essa palavra aqui, redução, de R$ 1 no preço, dos ingressos, o público aumenta, então gravar mais uma vez esse aumenta, claro que a gente tem que pensar em mais quando a gente pensa nesse aumenta, né? Quando a gente lê o aumenta de 100 espectadores. Ou seja, se eu reduzo, ou seja, se eu subtraio R$ 1, eu aumento, ou seja, eu somo, né? Eu aumento 100 espectadores. E aí, então, a gente pode ir aqui na coluna dos preços, por exemplo, e colocar 9 menos 1. Então, eu fiz uma redução de R$ 1, e aí o que acontece? Eu ganho 100 pessoas. Então, 300 mais 100. E nesse caso, claro, a receita vai ser 9 menos 1, que multiplica 300 mais 100, né? Então, é o preço de ingresso por quantas pessoas foram, né? Assistir aos concertos. Bom, e aí se eu reduzir 2, né? Se ao invés de eu fazer uma redução de 1, eu reduzir 2, aí eu ganho duas vezes 100 espectadores, ou seja, 200 espectadores. Então a gente coloca aqui 9 menos 2, certo? Me dá 300 mais 2 vezes 100, ou 300 mais 200, né? Como preferir. E claro que a receita vai ser 9 menos 2, que multiplica 300 mais 2 vezes 100, ok? E, bom, eu deixo indicado aqui porque no próximo passo eu quero generalizar isso. Então vamos fazer o seguinte. Se eu pegar agora o preço e fizer uma redução qualquer, então coloquei aqui x, certo? Aqui eu coloquei uma incógnita para dizer que eu fiz uma redução qualquer, aí eu vou ganhar x vezes 100 pessoas assistindo, assistindo os nossos concertos, ok? Então vai ser o número de pessoas que vão assistir os concertos vai ser 300 mais x vezes 100, ok? Por quê? Porque eu fiz uma redução de x. Então, lembrando que a redução de 1 no ingresso me dá um aumento de 100. É por isso que a gente está tirando esses valores, né, nessas duas colunas. E aí, por fim, a receita vai ser o produto. Então, no caso que a gente tentou generalizar aqui, né, que a gente fez a generalização, eu tenho que a receita vai ser 9 menos x, lembrando onde x é a redução, tá? Não é o preço, x é a redução do preço, que multiplica o número de pessoas, que vai ser 300 mais 100x, ok? Então, a gente tem esses valores anotados. Bom, mas e aí qual é a pergunta do enunciado? A pergunta do enunciado é qual deve ser o preço, então o preço, para que a receita seja máxima. Então, receita máxima. Tá aqui, o que a gente quer é o preço para que a receita seja máxima. Bom, a gente leva a sorte porque isso daqui é uma equação quadrática, então a gente pode se perguntar máximos e mínimos, né? Então, só recordando mais uma vez, a gente quer o preço para que a receita seja máxima. Então, nessa próxima tela aqui, eu pintei mais ou menos o gráfico. Bom, primeiramente, né? A receita vai ser 9 menos x, que multiplica 300 mais 100x. Quando você fizer a distributiva, vai dar essa função quadrática, menos 100x² mais 600x mais 2.700. Vai ser essa função quadrática. E eu peguei essa função quadrática e desenhei um gráfico mais ou menos dela aqui. Então, tá aqui o gráfico pra gente.
qual que é a pergunta? A gente quer saber qual é o preço para que a receita seja máxima. Então tá aqui, ó, o eixo Y é o eixo da receita e o eixo X é o eixo não do preço, mas da redução do preço, tá bom? Então, bom, a receita máxima está aqui em cima, né? E ela corresponde a esse X aqui embaixo, o X do vértice, exatamente o X do vértice que a gente procura. Qual que é a fórmula do X do vértice? Bom, X do vértice é igual a menos B sobre 2A, ok? Então, está aqui a fórmula do X do vértice, menos B sobre 2A. No nosso caso, B é 600 e A é menos 100, né? Então, aqui ficaria menos 200, mas com esse menos aqui fora fica só 600 sobre 200, né? Então, fazendo essa simplificação, 600 sobre 200 me dá 3, e esse é o X do vértice. Esse é o valor? Esse é o valor do preço? Não, esse não é o valor do preço. Esse é o valor da redução do preço, certo? Tá aqui anotado, lembra disso? A gente está falando da redução do preço, ok? Então, esse 3 que eu encontrei é a redução. Bom, mas aí qual que é a fórmula do preço? A gente tinha feito lá atrás, era 9 menos x, né? Então, no nosso caso, só precisa colocar 9 menos 3, e aí 6, e esse é o preço para que, então, R$6, aqui, né? Esse é o preço para que a receita seja máxima. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos. Tchau, tchau.